Faz tempo, né? Sem dar aula remota que eu esqueci como é. Pronto. Tá certo aí, então? Tá sim, professor. Tá, pronto. Então, pessoal, boa tarde, bem-vindo, né, nossa aula. Hoje é uma aula de exercícios, porque nossa prova é quarta-feira, né? Os temas da aula da prova vai ser derivada direcional, né? Gradiente, né? Extremos relativos, né? Que é máximo, mínimo relativo e ponto de Celo, quando houver ponto de Celo. E também vai entrar a parte de integração, né? Que é a integral iterada com os limites de integração fixos, né? Sendo constantes, sendo números reais. Então, a gente vai fazer até esses temas, a prova, né? Então, a última lista que eu publiquei no Classroom, essa não entra para essa avaliação, para essa prova, né? Só a última lista. As outras duas listas anteriores, elas entram, tá bom? Então, vamos começar, né? Tem uns colegas que pediram para fazer o exercício 13 da seção 14.8, que é localize todos os máximos e mínimos relativos e pontos de cela se houver, né? Então, deixa eu ver se eu consigo desligar minha câmera aqui para não... Não é possível. Vamos continuar assim, tá certo. Né? Então, quando a gente tem que localizar os máximos, mínimos relativos, pontos de cela, né? Então, a gente tem que fazer dois passos. O primeiro passo é encontrar os pontos críticos, né? E o segundo passo é avaliar os pontos críticos na matriz hessiana, né? Então, vamos pelo primeiro passo, né? Vamos aqui, a solução. Primeiro passo, pontos críticos. O que são os pontos críticos? Os pontos críticos são todos os pontos, né, que fazem que as derivadas parciais sejam igual ao zero, né? Elas sejam nulas, certo? Então, o que a gente tem que fazer primeiro é encontrar as derivadas, né? As derivadas parciais, né? Então, como essa função é de duas variáveis, né? Então, a gente encontra a derivada parcial da f em relação ao x e a derivada parcial da f em relação a y, né? Então, a gente começa com essa derivada, né? Como é em relação ao x, né, o que a y é como constante, e a gente tem soma de funções, né? Então, a derivada da soma é a soma das derivadas, né? Então, a gente deriva essa primeira, né, em relação a x. Então, a derivada de x quadrado em relação a x é 2x, né? Agora, a gente teria que calcular a derivada de y quadrado. Só que a gente está derivando em relação a x, y quadrado, a gente está imaginando como se ela fosse constante, né? Quando a gente deriva em relação à primeira variável. Então, derivada de uma constante é zero, né? Mas, né, aqui a gente tem um quociente, que seria a derivada, né, em relação ao x desse quociente, né? Esse quociente a gente pode escrever como 2, né, xy elevado a menos 1, né? É a mesma escrita. Então, a gente tem que derivar essa função, né? Lembrando que a y é constante, então seria igual a 2x mais a derivada em relação ao x, né? A y é como se fosse constante. Então, quando a gente tem um expoente, né? A derivada do expoente é o expoente baixa e eu diminuo menos 1, né? Então, aqui seria derivada constante 2, né? Derivada de x vezes menos 1, né? Que seria o expoente. Então, seria menos 1, né? Vezes xy elevado a menos 2, né? Que seria o expoente é menos 1, tem que abaixar 1, menos 2. E pela derivada interna, né? Então, como eu estou derivando em relação ao x, a derivada interna, nesse caso, seria o y, né? Que é como se a gente estivesse derivando, né? Y constante, como se fosse 3x, né? A derivada de 3x é a constante, a derivada interna, né? Então, aí a derivada interna seria y, certo? Né? Então, aqui ficaria 2x
menos 2y sobre 2xy elevado ao quadrado, né? Que eu posso botar x quadrado, y quadrado. Tá certo? E pronto, essa seria a minha derivada, né? Se eu boto o mesmo denominador, seria 4x elevado a 3, y elevado a 2, menos 2y sobre 2xy, x quadrado. Certo? Então, agora a gente calcula a derivada da função em relação a y. Né? Quando a gente deriva em relação a y, a x é constante, né? A gente imagina a x como se fosse uma função constante. Então, a gente começa. Vamos derivar f, né? Essa aqui, em relação ao y. Aqui o x quadrado, como a gente está derivando em relação a y, a gente está derivada a zero. Derivada de y elevado a 2 em relação a y, é 2y, né? Então, aqui seria 2y, mais a mesma forma que a gente fez, né? A derivada em relação a y de 2xy elevado a menos 1, né? Que é a mesma situação da que a gente já calculou, certo? Então, aqui, a gente tem 2y, né? A derivada do expoente, né? O expoente abaixa e diminui o menos 1. Então, ficaria mais a constante 2, né? Aqui, né? Esse símbolo é derivada, que às vezes aqui dá para confundir, né? Essa derivada parcial e esse é a constante 2, tá? Então, a derivada constante é a constante, né? Seria 2, a derivada sai, né? E ficaria a derivada de x e y elevado a menos 1. Então, ficaria menos 1 vezes x y elevado a menos 2, né? Pela derivada interna, né? Como eu estou derivando em relação a y, a derivada interna, nesse caso, daria x, né? Então, aqui daria 2y menos 2x, né? Por x quadrado, y quadrado, né? Seria 2y elevado a 3. Alguma dúvida? Pode falar. Alguém levantou a mão? Pode falar, Francisco. Ele está falando no chat, professor. Tá, tô olhando aqui. Vamos aguardar a dúvida do Francisco. 2 multiplicando... Ah, não. Obrigada, Francisco. Não anotei no 2. Tá certo? É aí que errei, né? O 2 eu já botei lá em cima. Obrigado. É só aqui. Obrigado, Francisco. Né? Porque o 2 está aqui em cima, né? E o expoente negativo só está com x e y elevado a menos 2. Então, é x quadrado y quadrado. Seria x y elevado ao quadrado. Ok? Então, tá certo, Francisco. Sua dúvida estava certa. Né? Então, aqui daria... aqui tá errado também, né? Que se é só... Então, aqui são só 2. Deixa eu apagar aqui. Seria 2x elevado a 3y. Tá certo, né? Então, aqui ficaria 2y elevado a 3. 2y elevado a 3, x elevado a 2, né? Menos 2x sobre x quadrado, y quadrado. Tá certo? Pronto, então a gente já calculou as derivadas parciais, né? Agora, a gente tem que fazer essas derivadas parciais iguais ao zero, simultaneamente, né? Então, a gente vai fazer agora, né? A derivada parcial em relação a x igual a zero e a derivada parcial da y em relação a zero, né? Então, a gente faz, né? Pegar essa função, a gente tem aqui, né? E a gente faz igual a zero, que é a derivada, né? E... Oi? Ah, tá. Tá bom, obrigada. Tá certo, não foi nada.
Muito bem. Aqui é x quadrado. Obrigada. Pronto, agora tá certo, né? Então, x quadrado tá certo. Vou apagar isso aqui logo, né? Para evitar erros aqui. Pronto. Então, essa é igual a zero, né? E a gente também faz a derivada em relação a y igual ao zero, né? A gente tem que fazer essas duas. Né? E esse igual o zero. Então, quando a gente tem um quociente, né? Olha, aqui a função, essa função, né? Então, aqui, logo da definição, a gente tem que x tem que ser diferente de zero e y diferente do zero, né? É domínio de definição da função, né? Então, a gente tira essa opção, né? E quando a gente tem um quociente, né? Uma fração, né? A sobre B é igual a zero, se somente se o numerador é igual ao zero, né? O denominador não pode ser zero, né? Porque a divisão entre zero não existe. Então, quando a gente quer ver se um quociente é zero, a gente se preocupa só pelo numerador. Nos x, y, que o numerador vira zero, então essa fração vira zero, certo? Então, nesse caso, a gente vai resolver essas duas coisas, né? Simultaneamente, resolver essa equação igual a zero é equivalente a resolver os denominadores iguais do que zero, certo? Então, neste caso, deixa eu pegar, seria 2x cubo, né? Então, é 2x cubo menos 2y igual a zero, né? Que é o numerador da primeira. E a outra seria 2, que é 2y, 2y quadrado, 2x cubo, y quadrado menos 2y, né? Igual que zero. E a outra seria 2y elevado a 3, x elevado a 2, menos 2x igual a que zero, certo? Né? São os denominadores, né? Resolver essa equação é equivalente a resolver só os denominadores iguais a que zero, ok? Então, daqui, esse sistema, né, é equivalente, aqui posso fatorar a y, que aparece aí. Então, 2y, né? 2y. A 2y aparece? É, nos dois, né? Tá certo aí. 2x, 2y, né? Então, a gente fatora o 2y, né? Então, seria fator de x elevado a 3y, né? Menos 1, né? Essa seria a primeira equação. Vamos chamar essa equação de 1. E a outra seria, a gente fatora o x, o 2x, né? Então, 2x, fator de y elevado a 3, né? X menos, né? Igual a que zero. Seria a minha equação 2, certo? E o que é que vocês têm aqui, olha? Um produto igual ao que zero, né? Quando a gente tem que resolver uma equação do tipo dois números que multiplicados dão zero, né? Então, quando isso é possível? Quando o primeiro é zero ou o segundo é zero, certo? Então, esse é do que a gente tem no produto, né? Aqui a gente tem um produto desse número, tem um produto desse número aqui. Só que do domínio da f, né, a gente já sabe que o x é diferente do zero e o y é diferente do zero, né? Então, a gente não tem essa opção, que é 2y, né? Com essa equação, a opção para a equação 1 ser zero seria 2y igual do que zero, ou x3y menos 1 igual do que zero. Essa opção implicaria que y é igual a zero, mas y igual a zero, a gente sabe que não pode, porque o y não faz parte do domínio, né? Então, a gente tira essa opção aí. A gente tira, né? A gente tira essa opção e essa equação, né? Fica equivalente a resolver x3y menos 1 igual do que zero. É uma
equação 1, né? Equação equivalente. E, da mesma forma, a equação 2, né? A gente tem um produto de dois números iguais do que zero, né? E quando a gente tem um produto dos números igual do que zero, um dos dois, né, tem que ser zero, pelo menos, né? Só que, nesse caso, 2x não pode ser zero, porque se 2x fosse zero, né, o x teria que ser zero. Só que o x, né, olha, o x não pode ser zero, porque se ele é zero, ele não faz que a função não exista, né? Então, ele não faz parte do mínimo, então o x não pode ser zero. Então, se 2x não pode ser zero, então, necessariamente, o outro fator do produto tem que ser zero, né? Então, nesse caso, a gente tem, né, que é x, y3x menos 1 igual do que zero. Pronto. Então, essa equação, né, essas equações todas são equivalentes, né? Se somente sim, se somente sim. Então, pronto. Agora, essa equação já ficou simplificada, né? Então, daqui eu isolo uma variável e substituo na outra, né? Então, isso implica, né? Por exemplo, se eu isolo aqui o y em função do x, eu teria que x elevado a 3y é igual a 1, né? E isso implica que y igual a 1 sobre x elevado a 3, tá certo? E tá certo, né? Porque o x é diferente do que zero, né? Então, faz sentido essa expressão aqui. A gente não está fazendo nada errado, né? Então, agora substituímos, né? Já temos uma variável em função da outra, então substituímos y em 2. Né? Então, vamos substituir y em 2, né? Então, seria... Aqui está y elevado a 3. Então, o y agora vale 1 sobre x elevado a 3, né? Ficaria 1 sobre x elevado a 3, elevado a 3, vezes x, menos 1, igual do que zero, né? Fazendo a substituição do y na equação 2, né? E isso implica aqui, né, as potências, né, que ficaria x, e aqui ficaria x elevado a 3 elevado a 3, produtos expoentes, né, potência de potência. Então, ficaria x elevado a 9 menos 1 igual a do que zero. E daqui, a gente simplifica, né, x, cancela um x, e ficaria 1x elevado a 8, né? E ficaria x elevado a 9 e x vezes x elevado a 8, x com x dá 1, né? No quociente. Então, aí daria 1. E aí daria 1, levando 1 para o outro lado da igualdade, né? Ficaria 1 sobre x elevado a 8 igual a 1, né? Então, daqui a gente pode tomar os inversos, né? Ou pode fazer o seguinte, né? Vou fazer aqui. Isso aqui implica, né? Que 1, se eu faço produto, né? Aqui em produto em cruz, né? Extremos com extremos. 1 vezes 1, 1 é igual a x elevado a 8, né? Aqui a gente tem x8 elevado a 1. E a solução de x8 elevado a 1, né? Implica que x tem que ser igual a 1 ou x igual a menos 1, tá certo, né? 1 elevado a 8 dá 1, e menos 1 elevado a 8 dá 1. São as únicas soluções para isso, né? Porque a gente não tem outros números reais, né? Que é o fazer essa potência seria igual do que 1. Então, pronto. Já solucionamos a equação. Agora, substituímos, né? X igual a 1, x igual a menos 1. Pode ser aqui, né? A gente pode nem substituir, só achar o valor de y, né? Aqui a gente sabe que a y é 1 sobre x elevado a 3, né? Então, se x igual a 1, né? Então, y é igual a 1 sobre 1 elevado a 3, né? Aqui a gente isolou. Então, significa que y é igual a 1, né? E se x é igual a menos 1, né? Então, y
y é 1 sobre x elevado a 3. Então, seria 1 sobre menos 1 elevado a 3, que dá menos 1, né? Tá certo? Então, o que significa isso? Portanto, os pontos críticos são, né? Então, x1, y1. Então, seria x1, y1. E o outro ponto crítico seria x menos 1, y menos 1. Né? Então, eu tenho dois pontos críticos. Então, como eu já calculei os pontos críticos, agora o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que determinar se eles são máximos, mínimos ou pontos de Cela, né? E como é que a gente determina isso? A gente calcula a matriz hessiana, né? Que é a matriz formada pelas derivadas de ordem 2, né? Calcula o determinante dessa matriz, que é o produto das suas diagonais, né? E avalia essa matriz nesses pontos. Dependendo do valor do determinante e do valor da segunda derivada de ordem 2, né? Derivada de ordem 2 nesses pontos, a gente determina se é máximo, mínimo relativo ou ponto de série, tá certo? Então, pronto, a gente já fez o primeiro passo, que foi encontrar os pontos críticos. Então, agora, a gente vai calcular a matriz hessiana, né? Que seria o segundo passo. Segundo passo, determinar o que é a matriz hessiana, né? A matriz hessiana é uma matriz nas variáveis x e y, né? Que é a primeira componente, né? A primeira componente é a derivada de ordem 2 da função f em relação a x, né? Outra componente é a derivada de ordem 2 em relação a x, depois em relação a y da função f. Outra componente é a derivada em relação a y, depois em relação a x da função. E a quarta entrada, né, é a derivada de ordem 2 em relação a y da função, avaliada no ponto x, y, certo? Então, agora o que a gente tem que fazer, né, é calcular essas derivadas de ordem 2, tá certo? Então, a gente volta aqui, né, nessa situação, a derivada da f em relação ao x, esse que está aqui, né? A derivada y em relação a derivada da f em relação a y, essa função que está aqui, né? Então, aqui a gente botou ela na mesma fração, né? Para simplificar aqui a solução da equação. Só que para finalidade de derivar, né? É mais fácil derivar uma subtração, né? Que derivar um quociente, né? Então, a gente vai considerar a derivada da f em relação ao x como sendo essa função, e a gente deriva agora em relação ao x, tá certo? Então, vamos aqui. Deixa eu aqui. Deixa eu ver se eu consigo colar essa derivada aqui. Pronto. Então, aqui a gente teria que a derivada f em relação a x é essa função que está aí, né? Então, agora, gente, o que tem que fazer é derivar essa função em relação a x, né? F de x. Então, a segunda derivada f em relação a x é derivar em relação a x a derivada em relação a x, a primeira derivada, né? Então, vamos derivar ela em relação a x. Então, novamente, né? Como é em relação a x, aqui daria, teríamos que tomar a derivada desse somando, né? Menos a derivada do outro termo, né? A derivada de 2x em relação a x é 2, né? Seria a constante 2. Né? Aqui seria menos, né?
a derivada em relação a x de 2y. Aqui a gente tem a gente está derivando em relação a x, o y é constante, né? Então, ficaria x, y elevado a menos 2, né? Seria equivalente. Então, seria igual a 2 menos a derivada parcial em relação ao x, né? Então, a y é constante, ela pode sair aqui, né? Neste caso. E a derivada em relação ao x dessa função que está aqui dentro, né? Seria o expoente, que é menos 2, né? X, y elevado aqui seria menos 3, né? Diminuindo do expoente, pela derivada interna, né? Que neste caso a derivada interna seria y, tá certo? Então aqui ficaria 2, menos vezes menos dá mais, 4y, né? 4y quadrado, né? Y com y quadrado, sobre xy elevado a 3. Tá certo? Né? Pronto, essa seria essa entrada da matriz hessiana, né? Que é a derivada de ordem 2 em relação a x da função f. Então, agora a gente tem que calcular a derivada da função f de ordem 2, né? Primeiro em relação a x e depois em relação a y, né? Então, a gente já tem em relação a x. Então, agora a gente tem que derivar essa derivada que temos aqui em relação a y, né? Aqui teremos esse. Agora calculamos f de x em relação a y, né? Então, vamos derivar essa mesma derivada, né? Só que como já está essa derivada em relação a x, e como é a segunda componente aqui em relação a y, né? Então, vamos derivar como se a x fosse constante, né? Então, nesse caso, como a x é constante, né? A derivada desse primeiro termo é zero, né? E a gente tem que derivar esse, né? Vamos botar aqui, menos a derivada parcial em relação a y, né? T2y sobre... Porque aí podemos simplificar, né? Vamos ver se conseguimos simplificar aqui essa derivada. Nós tentamos simplificar aqui, né? Porque o y aparece multiplicando, seria igual a 2x menos 2x quadrado y. Tá certo, né? Cancelando, a gente pode dividir, porque o y é diferente do zero, né? Então, y ficaria 2. Tá certo, né? Que aí fica mais fácil de derivar, né? Que fica mais fácil de derivar desse jeito. Mas... Oi? Tá certo, né? Então, aí me compliquei um pouquinho, né? Mas... que alguém está pedindo o documento. Eu vou mandar, tá? Eu gero o PDF e eu mando para vocês. Tá certo? Só que ele fica bem bagunçado, tá bom? Então, aí vocês tentam entender depois. Pronto, então agora fica mais fácil, né? Derivar aqui, né? Então, seria a derivada desse primeiro termo em relação a x é zero, e agora a gente tem, em relação a y, desculpa, né? A gente está calculando a derivada mista, né? Então, a gente tem que calcular agora a derivada desse termo em relação a y, né? Então, seria menos a derivada parcial em relação a y, né? De 2, x a menos 2, y a menos 1, né? Então, aqui, a derivada ficaria, né? O x é constante, porque estou derivando em relação a y, né? Então, pode sair. Ficaria menos 2, y elevado a menos 2, pela derivada de x elevado a menos 1, né? Seria menos 1, né? Y elevado a menos 2. Né? Então, aqui ficaria... Menos vezes menos dá mais, daria 2, x quadrado, y quadrado. Olha, aqui, prestando atenção na hora, né, que eu faço muito parecido
o símbolo de derivada parcial com 2, né? Que é a constante 2. Aí, presta atenção aí para não errar com... confundir a constante com o número, né? É o constante com a derivada. Seria 2, se fazer desse jeito. 2. Tá certo? E como a gente sabe, né, pela continuidade, né, a derivada parcial, aí vocês podem provar, né, podem fazer o cálculo, né, ela vai ser igual, as derivadas, quando a função é contínua, elas têm que ser iguais, né. Aqui a gente calcula a derivada f, primeiro em relação a x, depois em relação a y, depois a derivada f, primeiro em relação a y, depois em relação a x, né. Então, eu não fiz a conta, mas eu sei que pela continuidade elas têm que ser iguais. Mas vocês podem fazer, né? Pode fazer a conta e verificar que é isso. Então, agora, para a matriz hessiana, quem são? Derivada em relação a x, depois em relação a x, derivada em relação a x, depois em relação a y, derivada em relação a y, depois x, então a gente já tem esse. Então, a gente já tem esses três, né? A gente tem essa derivada, temos essa derivada e essa derivada. Então, agora só falta a derivada de ordem 2 da função f em relação a y, né? Vamos pegar ela novamente aqui. Essa derivada, né? Seria essa função aqui. Vamos pegar aqui. Aí também pode simplificar, né? Para que fique meio derivada. Eu acho que se a gente simplificar aqui, que eu não fiz isso, né? Eu resolvi a equação sem simplificar. Mas vocês podem simplificar e chegar no mesmo resultado, tá? Eu esqueci aí de simplificar o x com o x. Aí vocês poderiam simplificar para que fique mais fácil, ó, menos difícil, né, a equação. Tá certo? Então, essa função é a derivada em relação a y, né, da função f, né? Então, vamos simplificar aqui logo. Daria 2x menos 2x y quadrado, né? Então, a gente vai derivar agora, né, em relação a y, que a gente precisa isso, né? Então, a derivada da f de ordem 2 em relação a y, né, é derivar essa derivada, né, em relação a y, né? Seria essa expressão que está aqui. Então, a derivada em relação a y desse primeiro termo, né, de 2y, é 2, né? E agora seria menos a derivada em relação a y, né, de 2x y elevado a menos 2. Tá certo? Então, aqui ficaria 2 menos. Eu faço muito parecido, esse 2 menos. Como é em relação a y, né, 2x aí ficaria constante, né? Então, a gente tira 2x. E a derivada de y elevado a menos 2 é menos 2y elevado a menos 3. Tá certo? Então, daqui a gente teria, né? A derivada seria 2 menos mais, né? Mais 4x y elevado a 3. Tá certo? Só um minutinho aí, água que eu também... Porque tem que ser simétrica, né? Deixa eu ver aqui. A gente vai verificar se está certa essa derivada que eu calculei, que por simetria, né? Teria que dar igual. Ah, não, mas é igual, né? Aqui está faltando alguma coisa. 2. Aqui nesse pedaço seria 2.
Porque elas têm que ser simétricas, né? Tem que ser quase a mesma coisa. Ficaria 4. Então, que não tá dando certo aí. Ajude-me a verificar essa derivada vocês lá, tá? Se vocês fizeram já a conta, aí se vocês veem, seria 2. A derivada de 2x em relação a x é 2, né? E aqui ficaria a derivada em relação a x, de 2y, x menos y elevado a menos 2. Deixa eu fazer essa derivada de novo aqui, tá? Vou fazer de novo, porque acho que aí tem algum erro. Vamos fazer essa derivada, considerando essa função já simplificada, tá? Ficaria 2, tá certo? Vou fazer f, x, né? Então, seria a derivada de 2x em relação a x, daria 2, né? Menos 2 vezes, que é na constante, né? 2 por isso aí. Pela derivada em relação ao x de x. Vamos tirar o y também, né? Que y é constante aí também. Então, ficaria 2y, né? Pela derivada em relação a x de x elevado a menos 2, né? Aí fica mais simples de visualizar, né? Que ela é constante, então ficaria 2 menos a derivada de x elevado a menos 2, é menos 2 vezes menos 2 dá 4, né? 4x elevado a 3 menos 3, né? Sobre y. Então, ficaria 2 mais 4y x elevado a 3. E aqui embaixo, qual que está errado aqui? Seria a derivada em relação a y2. Aqui que está errado, né? Vou fazer de novo essa derivada aqui, tá? Que aqui seria, né? Vamos derivar essa função em relação ao y, né? Então, o que não depende do y sai como constante, né? Então, derivada de 2y é 2. Aqui ficaria menos 2, né? X ficaria constante, né? Pela derivada em relação ao y, né? De y elevado a menos 2, tá certo? Aqui já deu 2 menos derivada de y elevado a menos 2, daí menos 2 vezes 2, daria 4, né? Y elevado a menos 3 sobre x, que daria 2 mais 4 sobre x, y elevado a 3. Aqui é x quadrado. Né? Agora já deu certo, ok? O Lucas está respondendo, está perguntando se as questões da prova vão ser inspiradas na lista, como foi na primeira prova. A maioria das questões da prova vão ser da lista. Então, se vocês fizerem a lista direitinho, né, vai conseguir fazer a prova. Eu acho que 90% vai ser da lista de exercícios, tá bom? Então, pronto. Essas questões de máximos e mínimos são um pouquinho demoradas. Tem que verificar bem as derivadas, especialmente, porque se as derivadas não estão bem calculadas, aí dá um pouquinho de problema, tá certo? Então, é sempre bom verificar. Então, vamos fazer, né, a matriz hessiana, né? Então, a matriz hessiana em x e y é a matriz formada por essas funções, né? Então, seria a derivada da f de ordem 2 em relação a x, né? Que deu 2 mais 4x y elevado a 3, desculpe,
4 sobre y, x elevado a 3. Aqui vai nas mistas, né? Então, aqui ficaria 2 sobre x quadrado y quadrado. Ficaria 2 sobre x quadrado y quadrado. E aqui ficaria 2 mais 4x y elevado a 3. Tá certo? Essa é a matriz hessiana. Que é o que a gente faz agora, né? A gente faz a matriz hessiana agora avaliada nos pontos críticos, tá certo? Então, agora calculamos a matriz hessiana. O primeiro ponto crítico que a gente achou foi x1, y1, né? Esse ponto crítico, né? Então, a gente avalia essa matriz hessiana. E aí já tem uma matriz com componentes numéricas, né? Então, a gente faz x igual a 1, né? X igual a 1, y igual a 1. Então, aqui daria y1, x1, 1 elevado a 3 é 1, né? Então, daria 4 sobre 1, 4. E aqui daria 6, certo? Aqui é a mesma coisa, né? X elevado a 2, que x é 1, a 1, y elevado a 2, que 1 tá 1. Então, aqui daria 2. Aqui, da mesma forma, daria 2. Aqui daria 6 também, né? 4 sobre 1 mais 2, 6. Tá certo? Então, essa é a matriz hessiana avaliada no primeiro ponto crítico. Agora, a gente faz a mesma coisa para o segundo ponto crítico, que é menos 1 e menos 1, né? Acho que foi isso. Menos 1, menos 1. Então, a gente avalia a matriz hessiana em menos 1, menos 1. Né? Então, aqui ficaria menos 1 elevado a 3 a menos 1 vezes menos 1 dá 1, 4 sobre 1, 4, e daí é 6. E vai dar a mesma coisa, né? Que menos 1 elevado a 2 dá 1, menos 1 elevado a 2 dá 1, daria 2, aqui vai dar 2, e aqui vai dar 6. Tá certo? Então, depois que a gente calcula a matriz hessiana, né? A gente calcula o determinante dessa matriz, né? Então, a gente calcula o determinante que a gente chamou de D, né? D desse ponto crítico, que é o produto aqui das diagonais, a gente subtrai, né? Então, 6 vezes 6 daria 36, menos 4, que daria 32, que é maior do que 0. E nesse caso também, né? O D de menos 1, que é esse determinante, vai dar 32, que é maior do que 0. Então, o que é o que diz o teste da segunda derivada, né? Que se o determinante avaliado no ponto crítico é positivo, né? E a derivada de ordem 2 da matriz, ou seja, essa primeira componente aqui, essa primeira entrada da matriz, é maior do que 0, então o ponto é o mínimo. Vinícius, qual é a dúvida aí? 36 menos 4. A resposta o determinante, né, é o produto, o determinante de uma matriz 2 por 2, né, é o produto das diagonais, e depois a gente subtrai, né, então, 6 vezes 6 dá 36, menos o outro produto, daria 4, né, 36 menos 4 dá 32, tá certo? E da mesma forma, né, 6 vezes 6 menos 2 vezes 2, que é 4. Tá certo? Esse é o determinante de uma matriz 2 por 2, né? É o determinante que a gente está calculando. O determinante de uma matriz 2 por 2 é o produto das diagonais, depois a gente subtrai. Então, a gente já tem que esse determinante é positivo, né? E o sinal da derivada de ordem 2 da função f, né? Lembra que essa componente aqui, né? A primeira componente da matriz é a derivada de ordem 2 em relação ao x da função f, né? Essa primeira componente aqui. Então, a gente tem que o determinante 0 e a segunda derivada da função f, e nesse ponto, né? Que é igual ao 6, né? Que a gente avaliou, é positivo. E da mesma forma aqui, né? A segunda derivada da função a derivada de ordem 2 da função f, né,
avaliando o ponto crítico da 6, né? Que é a primeira componente. Aqui. Essa é f de x, né? Então, a gente avaliou nos pontos críticos, que é positiva, né? Então, a gente tem determinante positivo e segunda derivada em relação a x positivo. Então, que é o que diz o teste. Quando a gente tem determinante positivo e segunda derivada avaliando esse ponto crítico positivo, né? Então, esse ponto crítico é um ponto de mínimo. É mínimo relativo. Né? E aqui acontece o mesmo, né? A gente tem que o determinante da matriz hessiana é positivo e a derivada de ordem 2 em relação a x da função avaliar nesse ponto crítico, que deu 6, também é positivo, né? Então, implica que menos 1 é um mínimo relativo. Né? Então, essa função, como é que funciona o teste, né? Se o determinante é positivo e a derivada de ordem 2 da função f avaliar nesse ponto crítico é negativo, então esse ponto crítico é um ponto de máximo relativo. Se o determinante é negativo, a gente diz, quando a gente avalia, né, tudo é avaliando o ponto crítico, né? Depois de avaliar a matriz hessiana, nesse ponto crítico, se esse determinante dá negativo, esse ponto crítico é ponto de Sela, né? Nesse caso não tem ponto de Sela, porque os dois, quando a gente avaliou a matriz, nesses dois pontos críticos, deu positivo, positivo. E quando esse determinante dá zero, né? Vamos supor um caso, a gente não pode concluir nada. O teste não serve nessa situação, tá certo? Alguma dúvida? Algo que não ficou claro? Tá bom, então. Então, esse geralmente vai cair na questão desses na prova, né? Então, minha recomendação é verificar as derivadas, né? Simplificar, no puder, e especialmente ficar de olho, né? Na derivada, assim, na avaliação do ponto crítico, né? Então, tem que calcular o ponto crítico, avaliar bem, né? Aqui a matriz hessiana e depois calcular o determinante. Então, é bom que vocês façam vários exercícios, né? Para vocês treinarem sobre máximos, mínimos relativos. E a conclusão. E eu falei para vocês, né? Que eu vou revisar muito a escrita de vocês. Então, façam direitinho, escreva no que estão fazendo. Então, se são pontos críticos, aí vocês falam, os pontos críticos, porque claramente vai ter, né? Determine os pontos críticos, ou não sei, ou você vai escrever aí, né? Os pontos críticos da função. Então, vocês têm que escrever os pontos críticos são tais, tá bom? Para eu saber que são os pontos críticos. Depois você fala, né? A matriz hessiana nesse ponto crítico é tal. A matriz hessiana nesse ponto crítico é tal, né? Ser bem organizadinho para eu entender sua solução, tá certo? Então, pronto. Então, essa é uma amostra, né? Que vocês tinham pedido para resolver. Então, outro exercício que alguém perguntou aqui para resolver também, né? É das integrais iteradas, né? Que é outro que a gente viu. Então, lembra que a gente vai avaliar também, né? A integração, quando os limites de integração das duas variáveis são constantes, né? São números reais, né? Então, nesse caso, a gente tem que a x está variando entre 0 e 1, e a y está variando entre 0 e 1, tá certo? Então, como é que a gente procede, né? Para resolver esse tipo de exercício. Então, aqui a gente... o que diz as integrais iteradas é que a gente começa integrando, né, a integral que aparece interna, né, e depois a gente faz a integral externa, né, então aqui seria a integral de 0 até 1, né, e a gente integra de 0 até 1 dx dy sobre x, y mais 1 elevado ao quadrado, né, e depois o resultado dessa integral parcial, né, a gente integra em relação ao x, né? Então, sempre primeiro eu vou a integral que aparecer de primeira, aqui mais integra, tá certo? Então, a gente primeiro calcula ela, né? Então, os outros símbolos passam tal como está, né? E essa integral, como é em relação ao y, né? Vocês observam aqui,
A gente está integrando essa função em relação ao y, né? Então, a gente vai supor que a x é uma constante, atua como se fosse uma constante, né? Então, aqui a gente vai usar substituição, né? Para simplificar, né? Então, a gente vai chamar u como sendo xy mais 1, né? E se u é igual a essa função, né? A derivada do u, né? Lembra que a gente está imaginando, né? Como a gente está integrando em relação a y, que a x é constante, né? Então, daria x vezes dy, né? E a derivada da constante 1 é 0, né? Então, ficaria aqui du igual a x dy, tá certo? Mas como a integral é uma integral definida, né? Eu tenho que, quando eu faço mudança de variáveis, eu tenho que mudar os limites de integração também, né? Então, a gente faz se y, né? Lembra que o y, com essa notação, ele está variando entre 0 e 1, né? Então, a gente faz se y é igual ao 0, que é o limite inferior, né? A 1 vai ser igual y0, né? 0 vezes x dá 0, 1. Então, 1 vai ser igual a 1. Se a y é igual a 1, que é o limite superior, né? A 1 vale 1 vezes x mais 1, né? Então, se a y é igual a 1, 1 vai valer x mais 1. Tá certo? Então, esse limite inferior se transformou em 1, e esse limite superior se transformou em x mais 1, fazendo a substituição. Então, pronto. Essa integral aqui, né? O 0 virou 1, com essa transformação que a gente fez, e o 1 virou x mais 1, né? E x dy, né? É o du, né? Ficaria du. E xy mais 1 é u, né? Então, aqui seria u elevado a 2. E esse é o resultado dessa integral, a gente integra em relação ao x. Tá certo? E essa integral que vocês veem aqui é uma integral que é a primitiva, né? Já é conhecida, né? Que seria 1 dx mais 1. Aqui daria integral de u elevado a menos 2 du, depois em relação ao x, né? Então, aqui ficaria... Aqui ficaria, né, a integral de u elevado a menos 2, é u elevado a menos 3, né? É u elevado a menos 1, né? É integral. Quando a gente integra, a gente reduz o expoente, reduz menos 1 no expoente, né? Soma mais 1, né? Eu estou viajando. Quando a gente integra, né? Quando a gente tem a integral de x elevado a r em relação a x, é x elevado a r mais 1 sobre r mais 1, né? É a primitiva, certo? Tá, aqui a gente tem no mesmo caso, só com o r como sendo menos 2, né? Então, aqui a gente teria, né? Integral de 0 até 1 da integral, que daria u a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, avaliar no limite superior e avaliar no limite inferior. E depois, esse resultado a gente integra em relação ao x, tá certo? Né? Então, aqui ficaria a integral de 0 até 1. Aqui ficaria, né, limite superior primeiro, onde apareça u, a gente substitui pelo limite superior, né? Menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, ficaria aí menos 1 mais 1, menos 1. Ficaria x mais 1 elevado a menos 1 sobre menos 1, menos, né? 1 elevado a menos 1, que dá 1 sobre menos 1, né? Em relação a x. Então, aqui ficaria a integral de 0 até 1. Ficaria menos, né? 1 sobre x mais 1, menos vezes menos dá mais. 1 dx.
Tá certo? Então, a gente escreve melhor essa integral aqui. 0 até 1, 1 menos 1 sobre x mais 1 em relação a x. Né? E a gente aqui separa, né? Como é a integral da subtração, é a subtração das integrais. Ficaria aqui a integral de 0 até 1 de 1 dx menos a integral de 0 até 1 de dx sobre x mais 1. A integral da constante, né, é a constante vezes o comprimento do intervalo, que seria 1 menos 0, menos a integral de x mais de 1 sobre x mais 1, né, é o módulo do logaritmo, o logaritmo do módulo, né, a primitiva. Né? Então, nesse caso, a gente teria logaritmo de x mais 1 avaliado em 1 e avaliado em 0, né? Que daria 1 menos... Quando x vale 1, ficaria logaritmo de 2. Logaritmo de 2 menos quando x vale 0, né? 0 mais 1, 1. Mas log de 1 é 0. Então, ficaria 1 menos log de 2. Tá certo? Então, essa é a forma de calcular integrais iteradas, né? Primeiro a interna e depois a externa. Tá bom? E na interna, vocês têm que olhar qual é a variável que a gente está integrando, né? Se é em relação a y, como foi nesse caso, né? A x se comporta como se fosse uma constante, né? A gente usa os métodos de integração que a gente tem em uma variável, tá certo? Tem alguma dúvida? Então, vamos fazer outro exercício, né? Deixa eu ver aqui. Que também é de calcular as integrais duplas na região R, né? A região R é dada desse jeito, né? Então, nesse caso, né, a gente não tem o limite de integração. Vocês vão ter que botar esse limite de integração na integral, né? Usando a definição de integral iterada, né? Então, como é que a gente... essa função que a gente está integrando, né? É uma função contínua, né? Que o denominador nunca vira zero, né? Então, como ela é uma função contínua, a gente viu que calcular uma integral dupla em uma região retangular, né? Em relação à área, né? Essa integral dupla, na verdade, é a integral iterada, né? Então, a gente só tem que analisar, né? Os limites de integração das variáveis, né? Então, essa integral, na verdade, é a integral de 0 até 1, integral de 0 até 1, da função, que é uma função contínua, né? Então, eu escolho, como as duas variáveis, o x está variando entre 0 e 1, né? E a y está variando entre 0 e 1, né? Então, aí, não tenho que ter muito cuidado, né? Porque os limites de integração são os mesmos. Mas, no caso de serem limites de integração diferentes, né? A variável que eu bote de primeira vai ser os limites de integração vai ser o intervalo onde a variável esteja variando, né? Tá aqui. Eu escolhi o x primeiro. X está variando entre 0 e 1. Então, os limites de integração vão ser 0 e 1. E depois vem a variável y, né? Neste caso, a variável y está variando entre 0 e 1. Então, os limites de integração, o inferior vai ser 0 e o superior vai ser 1. Tá certo? Então, por exemplo, né? No caso que aqui fosse 0x menor ou igual que 5, vamos supor, né? Então, na hora de botar o limite de integração aqui a gente teria que botar um 5, né? Porque y está variando entre 0 e 5. Limite inferior 0, limite superior 5. Então, aí mudaria, né? Então, essa aí. E pronto, né? E a gente tem... Se a gente tem a integral iterada, né? Então, a gente já procede da mesma forma que
a gente fez a anterior, né? Que a única dificuldade, né, nesse tipo de questões é escrever o limite de integração, né? E pronto. O procedimento é o mesmo, né? Então, a gente começa pela integral interna, né? E depois faz a integral externa. Seria 0 até 1, né? A integral de 0 até 1 dx, y, x quadrado mais 1, né? Em relação ao x, e depois tudo isso em relação ao y, tá certo? Então, a gente fixa a atenção primeiro nessa integral que está aqui. Em relação ao x, ou seja, a y vai se comportar como uma constante, né? Então, aqui, novamente, para simplificar, né, a gente vai usar substituição. Então, vamos considerar u como sendo x quadrado, y quadrado mais 1, né? E se u é x quadrado mais y quadrado mais 1, du, né, é a derivada, como a gente está encontrando, está integrando em relação ao x, né? Então, nossa y é como se fosse constante, né? Então, daria 2x dx, né? E aqui a gente faz a mudança de limite de integração, né? Então, se o desculpa, né? Se a variável, né? Que a gente está aqui com o x, né? Então, se o x vale 0, né? Então, a u a gente substitui, né? Onde apareça o x pelo 0. Então, a u ficaria y quadrado mais 1. E se a x, né, vale 1, né? Então, a u vai valer. Onde está o x? Aqui na u, né? A gente substitui pelo 1. Então, ficaria y quadrado mais 2. Tá certo? Então, agora a gente faz essa substituição, né? Só que observem aqui, daqui, né? A gente tem que du sobre 2 é igual a x dx, né? Que aparece aqui, né? X dx. Como a gente está integrando em relação ao x, né? Esse y pode sair da integral, né? Esse aqui, vamos tirar essa y da integral, que é constante, para que fique melhor de ver, né? Aqui ficaria x dx sobre x quadrado, y quadrado mais 1, né? E depois de calcular essa integral, a gente integra em relação a y, tá certo? Então, a gente calcula essa integral, fazendo essa substituição, né? Então, o zero aqui, que é o limite inferior, virou y quadrado mais 1. E o 1, que era o limite superior, virou y quadrado mais 1. Né? E aqui, o x dx, né, que aparece aqui, é o du sobre 2, tá certo? Né? Ficaria du sobre 2, du sobre 2, e x quadrado mais y quadrado mais 1, né, é a u. Então, ficaria raiz de u. E esse em relação a y. Tá certo? Então, a gente agora calcula essa integral aqui, né? Agora a gente calcula essa integral, que fica mais simples. Vamos fazer um parênteses aqui, né? Fica a integral de 0 até 1 de y pela integral de y quadrado mais 1, que é mais 2, né? Y quadrado mais 2. Então, aqui, esse 2, constante, pode sair, né? Então, vamos botar esse constante aqui fora. E aqui ficaria u elevado a menos 1 meio du, né? E isso depois em relação a y. Tá certo? Então, aí, estamos novamente, né?
variável elevado no expoente, né? O expoente mais 1 sobre o expoente mais 1. Essa primitiva, né? Ficaria integral de 0 até 1, né? De y meios. E aqui a primitiva seria u elevado ao menos 1 mais 1, que daria 1 meio, né? Menos 1 mais 1 dá 1 meio sobre 1 meio. Avaliado y quadrado y quadrado mais 2, e aqui seria y quadrado mais 1. E o resultado vai ser em relação ao y, tá certo? Né? Então, aqui ficaria integral de 0 até 1, y sobre 2, né? E aqui a gente avalia, né? Que seria... que fazendo extremos com extremo, né? Daria 2 raiz quadrada de y quadrado mais 2 menos 2 raiz quadrada de y quadrado mais 1 dy, né? Então, esse 2 e esse 2 cancela, né? Então, ficaria integral de 0 até 1 de y x quadrado, y quadrado dy menos a integral de 0 até 1 de y mais 1 dy. Bom, e essa integral que está dentro, né? Essa integral que está dentro, aí se vocês quiserem, podem fazer substituição de novo, né? Aí vocês terminam de fazer essa integral, tá? Para dar tempo de resolver outros exercícios, né? Então, a substituição, aqui, né? Para resolver essa primeira, seria u igual a y quadrado mais 2, né? Então, du daria 2y dy. Então, du sobre 2 daria y dy, né? E aí ficaria du sobre raiz de u, né? E para essa integral, vocês poderiam fazer u y quadrado mais 1, né? Então, du daria 2y dy, du sobre 2 é igual a y dy, né? E aí vocês fazem, né? Quando y vale 0, u vale 1. Quando y vale 1, u vale 2, né? Aqui seria quando y vale 0, não, nesse caso aqui, né? Para essa substituição. Quando y vale 0, u vale 2. Quando y vale 1, u vale 3. E aí vocês terminam de fazer a integral, tá bom? Para que dê mais tempo de fazer. Tá certo? Alguma dúvida? Alguma coisa que não ficou claro? Então, aí vocês terminarem essa integral. Fazendo substituição, né? Essa com essa substituição e essa integral com essa substituição. Certo? Vou fazer outro exercício aqui para lembrar os outros tópicos, né? Então, o que a gente vai fazer é encontrar a derivada direcional, direção do vetor u, da função f, né? E avaliar essa derivada direcional no ponto P, né? Aqui o ponto P é o ponto 0, 0, né? E o vetor u é esse vetor. Então, aqui lembrem que esse vetor u, né? É escrito em função dos vetores canônicos, mas esse vetor é o mesmo que ter esse vetor aqui, né? Escrito em forma de coordenadas, né? Então, aquilo que diz o teorema, né? Quando, vou botar aqui, né? Se U é unitário,
um vetor unitário, né? Então, a derivada direcional da função f é a derivada da função f, né? Vezes, vou botar aqui u, igual a um vetor de 2 coordenadas, né? Então, a derivada da função f é avaliada em 1, é multiplicada, né? Mais a derivada da função f em relação a y, né? Multiplicada pela segunda coordenada, né? Essa é a derivada direcional. Deixa eu verificar aqui. Só para... Então, é isso aí. Então, a derivada, esse, né? E o ponto P é avaliar as derivadas no respectivo P, tá certo? Aqui seria P, seria o ponto XY, né? Então, para calcular a derivada direcional, né, a gente tem que calcular derivadas parciais, né? Então, vamos ver a solução aqui. A derivada parcial da f em relação ao x, né? A y é como se fosse constante, né? Então, a derivada do logaritmo, né? É 1. Então, a gente tem aqui, né? A gente tem f de x igual ao logaritmo natural do x, né? A derivada da função f é 1 sobre x, né? E se a x tem derivada interna, né? A gente multiplica pela derivada interna, né? Então, nesse caso, a gente teria o seguinte, né? A derivada seria 1 sobre 1 mais x quadrado mais y, né? Só que essa função é a função composta, então a gente tem que multiplicar pela derivada interna, né? Neste caso, a gente está derivando em relação ao x, a derivada interna seria 2x, né? Então, a gente ficaria aqui 2x. Tem que ser para a derivada interna, que daria 2x, certo? E a derivada parcial da f, deixa eu ver, só verificar aqui que a questão 7 está escrita ali. É a 14.6.3. E a derivada da f em relação a y, né? Vai ser também o log, né? Então, seria o denominador, iria 1 mais x quadrado mais y. Em relação a y, né? Mas como a y não tem derivada interna, porque não é uma função composta, então, a derivada daria dessa forma, né? Então, a gente avalia no ponto, né? Agora. Então, essa derivada avaliada em 0, 0 é igual a 0, né? Que daria 0, 0, 0 sobre 1 dá 0. E a derivada da função y avaliada em 0, 0 daria 1, né? Que aqui o x vale 0, o y vale 0, então daria 1. Tá certo? Agora observe que a norma, né, do vetor u, né, que pela definição é a primeira componente elevado ao quadrado, né, menos 1 sobre raiz de 10 elevado ao quadrado, mais a segunda componente elevado ao quadrado, né, é menos 3 sobre elevado ao quadrado, que seria 1 sobre 10 mais 9 sobre 10. Daria raiz de 10 sobre 10, que daria raiz de 1, que é 1, né? Então, observem que a U, o U, né, é um vetor unitário, né? Tem norma 1, né? Então, a gente pode usar o resultado, né? Se o vetor é unitário,
Então, a derivada direcional da função f na direção desse vetor u vai ser o produto entre a derivada da função f em relação a x, vezes a primeira componente, mais a derivada da função f em relação a y, vezes a segunda componente. Tá certo? Portanto. Então, lembrem que no caso que o vetor u não tenha norma 1, né? Que vocês calculem essa norma e não dá 1, então a gente normaliza o vetor, né? Que é normalizar? Multiplicar o vetor e dividir, né? O vetor pela sua norma, ou multiplicar o vetor pelo inverso da sua norma, né? E aí ele já fica com norma 1 e a gente pode aplicar esse resultado, certo? Então, portanto, nesse caso, né, a derivada da função, derivada direcional da função f no ponto 0, 0, vai ser, né, a derivada parcial da f avaliada no ponto 0, 0, que dá 0, pela primeira componente do vetor u, que é menos 1 sobre raiz de 10. Mais a derivada da função f em relação a y, avaliando o ponto, né, que deu 1, vezes a segunda componente do vetor, menos 3 sobre raiz de 10. Tá certo? Aqui dá 0, e aqui dá menos 3 sobre raiz de 10. Ok? Então, essa é a forma de calcular derivadas direcionais, né? Aqui a única dificuldade, né, é no caso que o vetor u não tenha norma 1. Então, vocês têm que verificar isso primeiro, né? Fazer essa observação, né? Que o vetor u tem que ter norma 1. Então, se ele tem norma 1, pronto. Vocês calculam a derivada direcional como sendo isso. Se o vetor u não tem norma 1, então o que vocês fazem é normalizar o vetor, que é multiplicar cada componente do vetor, né? Pela inverso da norma. Vocês calculam a norma, multiplicam, e esse novo vetor vai ser um vetor de norma 1. Tá certo? Então, essa é a derivada direcional, né? Não tem dificuldade, né? É só ficar de olho nesses detalhes. Tá certo? Vou fazer outro exercício. Aqui, né? O gradiente, né? Que é o que a gente tinha que encontrar. Então, o gradiente é o vetor, né? Se vocês lembram, né? Então, quando a gente tem uma função, né? Seja f de x, né? Uma função de duas variáveis. Então, o gradiente, né? Que a gente denota por esse símbolo, né? Como um triângulo virado, né? Da função f, vai ser um vetor formado pelas suas derivadas parciais, né? Então, vai ser a primeira componente e a derivada f em relação a x, e a segunda componente e a derivada f em relação a y, né? E se a função fosse uma função de 3 variáveis, né? Então, o gradiente da função f é o vetor formado pelas suas componentes, são as derivadas de ordem 1, né? Então, aqui seria f, x, xy, depois a derivada f, que seria c, x, y, c, e depois a derivada da função f em relação à última variável, né? Então, esse seria o vetor, né? O gradiente, né? Essa definição de gradiente, tá certo? Então, aqui, se nós observarmos, essa função z é uma função de duas variáveis, né? A gente pode escrever essa função z como uma função das variáveis x, y, né? Então, neste caso, né? Né? O gradiente dessa função f, né? Avalia no ponto x, y, seria a derivada da função f em relação a x, e a segunda componente,
a derivada da função f em relação a y, né? Então, a gente calcula as derivadas, tá certo? Né? Então, vamos calcular. Então, a primeira derivada seria a derivada da f em relação ao x, né? Então, como é em relação ao x, a y é constante, né? E quando aparece cosseno de 4x, assim, né? A gente entende que é o cosseno de tudo que está aí dentro do produto, né? Então, nesse caso, como é em relação ao x, né? A y é constante, né? Então, e elevado a menos 3x, menos 3y seria constante. Então, pode sair da derivada. Então, ficaria e elevado a menos 3y pela derivada, né? Do cosseno em relação ao x, né? A derivada do cosseno é menos seno, né? De 4x. E aí seria pela derivada interna, né? Porque a gente está tomando o cosseno da função composta 4x, né? Pela derivada interna seria 4, certo? Então, aqui ficaria 4 elevado a menos 3y menos, né? Seno de 4x. Então, essa seria a primeira componente do gradiente, tá certo? E agora vamos pela segunda componente do gradiente, que seria a derivada da função f em relação ao y, né? Então, nesse caso, a x seria constante, né? Então, se a x é constante, cosseno de 4x é constante, né? Então, sai da derivada. Cosseno de 4x, né? Cosseno de 4x pela derivada de e elevado a menos 3y em relação a y, né? Daria e elevado a menos 3y. Então, cosseno de 4x pela derivada de e elevado a menos 3y, ficaria e elevado a menos 3y, né? Pela derivada interna, ficaria menos 3. Então, ficaria menos 3 e elevado a menos 3y cosseno de 4x. Tá certo? Então, como a gente já calculou as derivadas, né? Em relação ao x e em relação ao y, então, portanto, né? O gradiente da função f é o vetor formado pelas as componentes, né? Então, a derivada f em relação a x é menos 4 elevado a menos 3y, seno de 4x, né? E a segunda componente é menos 3 elevado a menos 3y, cosseno de 4x, né? Se eu desejo fatorar esse escalar, né? Que aqui aparece, né? E elevado a menos 3y, elevado a menos 3y. Aí eu posso botar fora do... Se quiser, eu posso do menos também, né? E elevado a menos 3y. Aqui ficaria seno de 4x. E aqui ficaria cosseno de 4x, né? E esse seria o gradiente, tá bom? Aí eu tenho as questões, né? Que é avaliar o gradiente em ponto, né? Então, quero que vocês façam, né? Se o ponto aqui, por exemplo, se a gente tomasse, né, por exemplo, avaliar o gradiente da função fx no ponto p igual a, vamos botar π quartos zero, né? Vamos supor, né? Esse ponto aí, né? Então, significa que o x é 3 quartos e a y zero, né? Então, nesse caso, né, o gradiente da função f no ponto π quarto zero, né? Então, é a gente substituindo. Onde está o y, a gente substitui pelo zero, né? Então, seria menos e a menos 3 vezes zero, né? Ficaria seno de 4, a x vale π quartos, né? Π quartos. Que daria cosseno de 4
pi quartos, né? Então, e elevado a zero dá 1, que daria menos 1. 4 e 4 cancela, né? O seno de π é zero, né? E o cosseno de π é menos 1, né? Então, aqui ficaria o vetor 0. 1 vezes 0 dá 0, né? Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Então, o gradiente da função f avaliar nesse ponto é o vetor 0,1. Tá certo? Vinícius, só que havia agora o menos 3 e o menos 4. De onde foi que saiu? É essa a dúvida? A senhora esqueceu no final da anterior. Ah, deixa eu ver. Ah, eu esqueci. Ah, não, só que eu fatorei aqui. Eu acho que dá para ver aqui. Se eu fatoro aqui o menos, né? Menos, né? Era isso? Ou eu esqueci em algum lugar? Né? Que se eu fatoro esse menos... Ah, tá. Tá certo. Aqui, né? Já entendi a dúvida. Obrigada, você está prestando atenção, né? Seria o 4 e aqui o 3. Tá certo, né? Agora foi. Então, aqui daria 0, e aqui daria cosseno de π menos 1, vezes 3, daria menos 3, né? Então, aqui é menos 3. Aqui menos 3, e aqui daria 3. Tá certo agora? Tá bom. Então é isso, pessoal. Né? Esse foi como um lembrete, né, dos temas que a gente já viu, tá certo? Então, tem alguma recomendação de exercícios? Carlos, assim, a lista de exercícios está curta, né? Sim. A recomendação é fazer tudo. Mas, máximos extremos relativos, essa questão pode valer até 4 pontos, né? Então, é muito importante vocês treinarem, né? Porque extremos relativos, máximos, mínimos, pontos de célula, vocês veem que o processo é grande, né? Então, primeiro, pontos críticos, ou seja, primeiro calcular derivadas parciais em relação a x, em relação a y, depois resolver a equação igual a zero, né? E depois calcular hessiano, depois avaliar os pontos críticos na hessiano, depois calcular o determinante, depois aplicar o teste da segunda derivada, né? Então, é essa a recomendação. Vinícius, a senhora ainda vai enviar essa... Vinícius, não entendi bem a pergunta. A senhora ainda vai essa correção hoje? Enviar a correção? Não, ele tá falando se você vai enviar as notas de aulas ainda hoje. Ah, essas notas que eu fiz aqui, essas que estão aqui na tablet? Isso, professora. Vou enviar. Vou gerar o PDF e eu envio para vocês, tá? Se tiverem dúvida amanhã de alguma questão, eu não vou... Amanhã é feriado, né? Mas quarta-feira de manhã, que não é feriado, vocês podem me perguntar. Mesmo amanhã eu resolvo quarta-feira de manhã. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum exercício, vocês podem perguntar, tá? Então, pessoal, a gente se vê quarta-feira. Boa sorte. Tirem 10 logo para que passem com boa nota no cálculo que não está difícil. Tá bom, pessoal? Então, boa tarde. Bom feriado. Boa tarde, professora. Cheio de cálculo para vocês. Vocês têm que estudar, né? Eu descansar, você estudar. Tchau, tchau.